Ver se tem mensagem aqui. Não tem dúvida. Vou dar um tempo aí para vocês terem algumas dúvidas aí. Quando tem dúvida, o seminário fica melhor. Tem uma chegando, então vamos lá. Tem uma dúvida chegando aí. Vamos aguardar a dúvida que está chegando. Américo, está me escutando? Estou ouvindo. Vou passar para. Passa no chat. Está ouvindo a pergunta, Américo? Não. Escreve. Ou fala aqui. Escreve a pergunta. Fala aqui. Isso aqui. Boa noite. Boa noite. Durante o diálogo, quando o esclarecedor pergunta, desculpa, quando o médium pergunta para o esclarecedor quem é você, né? Então, no caso, o médium está querendo saber quem é o esclarecedor. O que a O gente médio fala? não. O médio não, o espírito. Quem está querendo saber é o espírito, não o médio. Quem fala é o médio, mas quem está querendo saber é o espírito. Certo? É isso? O espírito quer saber. Então, quando o espírito quer saber quem é que está falando, certamente se eu der meu nome, ele não vai saber. Ah, eu sou o Américo Sucena, né? Já falei lá no João Ramalho e tal. Não tem o menor interesse, né? Então, quanto menos a gente falar da gente, melhor. Olha, eu estou aqui para ajudar você. O que que você precisa? Ele não precisa saber nome. E se precisar de um nome, se ele falar, mas eu queria saber o seu nome, então meu nome é Luiz, pronto. O meu nome é Américo Luiz, só que Américo é complicado, o Luiz é mais simples. Então, se ele fizer muita questão, meu nome é Luiz, que eu posso ajudar, em que posso ajudar você. Pode perguntar. Em geral, na cabine, quando a gente recebe irmãos assim adoentados, eles pedem muito pela família. Quase todos eles pedem o que que eu estou fazendo aqui, onde está, por exemplo, minha esposa, meu marido, minha mãe. Sempre eles pedem muito pela família. Como a gente aborda essa questão? Bem, quando o sujeito pergunta da família, é complicado. Eu vou contar uma história real para vocês, porque uma vez chegou um espírito lá, bravo, né? Alguém pode me falar o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu chego em casa, minha mulher não olha no olho,
não responde o que eu pergunto para ela. Aí a gente pergunta, mas você brigou com a sua esposa? Claro que não. Então, de vez em quando a gente tem umas rusgas, mas eu não lembro de ter brigado. Ela, de repente, resolveu não falar comigo. Ah, e tem mais. Eu também falo com os meus filhos, ninguém me olha na cara, né? Até parece que eu não existo. Então, o que que você acha que pode ter acontecido? Aí ele falou assim: só se eu virei um fantasma. E aí o esclarecedor disse: você acredita nessa hipótese de você ter virado fantasma? Aí o espírito ficou ressabiado e perguntou: você está dizendo que eu morri? Não, porque ninguém morre. A morte só nos muda de lado. No lado que você está agora, sua mulher não te vê, não te ouve, você pode até ouvi-la falar, mas ela não vai se dirigir a você porque ela não vê você. E o mesmo acontece com seus filhos. Eles não estão te ouvindo e não estão te vendo. Então você não vai conseguir falar com eles nunca, desse jeito. Existe um outro jeito de falar com uma família? Existe. A família não vai se lembrar, que é durante o sono. Quando o espírito está equilibrado, ele se equilibra na vida espiritual, quase sempre tem autorização para encontrar os queridos que estavam aqui encarnados durante o sono físico. Então, essa necessidade do espírito, ela pode ser atendida durante o sono. Não nos primeiros tempos, porque o espírito está meio fora do ar, está desesperado. Então, normalmente, quando um espírito quer saber da família, afinal de contas, por que que ele não vai para casa? Né? Porque deveria ir para casa nessa altura para conversar com a família. E aí a gente você tem que abrir o jogo. Olha, infelizmente você mudou de lado. Do que você está falando? Olha, a morte não mata ninguém. O que ela faz é mudar você de lado. Você está num lado que agora não vê a família. Mas existe jeito de você ver a família mais tarde, quando você se preparar para isso. Você vai poder encontrar a sua família. A gente não vai dizer que a família vai lembrar das visões que a gente tem durante o sono, porque durante o sono a gente encontra um monte de gente que já morreu, que está viva, a gente encontra um monte de gente, mas não lembra de nada. Por quê? Porque não está autorizado lembrar da vida espiritual com lucidez, durante a reencarnação. No atual estágio da Terra, pode ser que isso mude mais à frente. Vamos lá, mais uma? Próxima pergunta. Oi, Américo. Eu sou o Olá, Márcio. oi, Trabalho Marco. já trabalho há algum tempo como esclarecedor, né? Certo. E uma situação das mortes por acidente em que eu percebo que recebo uma orientação para que o assistido desencarnado sinta o som das sirenes de ambulância ou de bombeiro para ele ter a sensação de que chegou a ajuda, para que nessa etapa ele já não fique tão ligado ao ambiente do acidente, né? E uma outra coisa muito agradável é que quando ele está se sentindo em um hospital, para que a gente possa fazer com que ele se sinta seguro, me falam para que ele sinta o cheiro de iodo, de coisas assim, característica de hospital, né? Para que ele saiba que está sendo assistido. Então a pergunta é: e aí? O que você diz? Isso é possível, é perfeitamente possível. Não existe uma forma 100% certinha de atender espíritos. A gente atende com os recursos que a gente tem. E com o tempo a gente vai aprimorando. Eu me lembro de uma vez que o esclarecedor, para dar uma ajuda, o sujeito estava acidentado, e para dar uma ajuda, ele falou: olha, a ambulância está chegando. Ora, você é o médico, você é o atendente, você é o bombeiro, você está ali do lado. O que que você precisa? Eu estou aqui para te ajudar. Claro que você não vai dizer que é médico, a menos que seja. Eu não falo que eu sou médico. Nós estamos aqui para te ajudar. Onde é que é a dor? Onde é que está doendo? Vamos ver se essa dor diminui. Porque não precisa esperar a ambulância, não precisa esperar a sirene. Agora, é um recurso que pode usar, não tem problema nenhum. Eu vou direto ao ponto. Olha, nós vamos ajudar você. Está doendo alguma coisa? Porque não precisa esperar a sirene. O que está doendo? Ah, está doendo a perna. Então presta atenção na dor que nós vamos
nós vamos trabalhar a sua dor. E o procedimento é fluídico, os espíritos fazem isso. Eu só fico monitorando. E aí, começaram a mexer em você? Estão mexendo na perna. E o que está acontecendo? Por enquanto nada. Então presta atenção na dor. Veja o que vai acontecer com a dor. Dali a pouco a gente monitora outra vez. E aí, como é que está a dor? Está diminuindo. Mas para lá, você chegou aqui com dor 10. De 0 a 10, quanto é que está agora? Está 7. Então vamos melhorar mais essa dor. Dá um tempo, dali a pouco a gente monitora. E agora, o que está acontecendo? Quanto é a dor? Entre 0 e 7, já não usa de 0 a 10, já de 0 a 7, quanto é que está a dor? Tá 3. Então, dá para conversar mais? Você quer melhorar um pouco? E aí ver se há outras necessidades. Quase sempre o espírito que está com dor, ele tende a reclamar que está cansado, então você encaminha para ele dormir, diz que vai acomodar, que ele vai descansar um pouco, depois ficará melhor. Sem falar necessariamente que ele está morto, né? Porque, aliás, morte não mata ninguém. Então, é uma técnica que você pode usar, não vejo nenhum problema da sirene, mas eu nem preciso desse intermediário, porque se ele falar que está precisando de ajuda porque está preso na ferragem, eu sou o bombeiro. Eu não vou chamar bombeiro nenhum. Eu sou o bombeiro, eu vou ajudá-lo. O que você precisa? Tem uma ferragem aqui me apertando. Tá bom, então presta atenção que nós vamos desapertar você. Você vai falar assim, mas caramba, ele já morreu, ele já desencarnou, ele não está na cena do acidente. Por que ele está sentindo isso? Porque ele gravou a cena do acidente. Demorou muito tempo para chegar a ajuda, e ele ficou preso lá. De repente, ele acorda na reunião mediúnica. E você é o bombeiro. Você é o bombeiro. Né? Nós temos um sinal para avisar que o sujeito está preso, ou com ferragem, ou com desabamento de laje, ou com queda de barranco. São as duas mãos da médium sobre a mesa. A gente trabalha em mesa, não usamos cabine, nem círculo de cadeira, mesa. Então, o médium avisa, porque o médium sente o problema do espírito. Ele avisa que ele está preso. Não precisa saber onde. Nós vamos soltar você. Presta atenção, veja se você consegue respirar melhor daqui a pouco. E deixa a mentoria agir, porque ele já não está mais lá. Ele só precisa perder a impressão que ele gravou. Ele está ali no transe mediúnico, praticamente. Mas na mente dele, ele está na cena do acidente. Então, o objetivo é tirar logo o sujeito daquele estágio de dor. Não preciso chamar bombeiro, não preciso chamar médico, porque eu sou o médico. Nós vamos aplicar uma sedação em você para passar a dor e pede para ele prestar atenção na dor. Resolve o problema. Né? Não coloca uma outra coisa. Agora, pode usar? Pode. Não tem problema nenhum. Pode usar sirene, ambulância. A ambulância está chegando aí. Está chegando. Mas você está ali do lado, você é o esclarecedor, você é o médico, você é o bombeiro, você que age rapidamente, não precisa esperar a ambulância. A ambulância já chegou, estou aqui, o que você está sentindo? Vamos supor que ele estivesse sentindo palpitação. Estou sentindo uma palpitação, acho que eu vou morrer. Ele já morreu, você não vai falar isso para ele. Então, presta atenção, veja se a sua palpitação diminui. A ação fluídica é imediata. Por que os espíritos só esperam o esclarecedor falar para depois agir? Para dar confiança ao espírito que está sendo atendido na palavra do esclarecedor. Quando você pede ajuda, os espíritos atuam para ele ter certeza que quem está no comando é o esclarecedor. Então, eles só vão agir quando você solicita. Presta atenção no batimento cardíaco, vê se diminui a palpitação. Dali a pouco você monitora. E aí, como é que está? Nossa, eu achei que ia morrer, agora está melhor. Está resolvido o problema. Quem que é o médico? Não interessa, resolveu a palpitação. Os médicos estão na vida espiritual. Eu não sou médico, né? Aliás, eu vou contar uma história engraçada aqui para vocês. Eu caí numa esparrela, como dizem os moradores de roça, né? Que é uma armadilha para pássaro. O espírito tinha muita lucidez e ele estava com muita dor numa das pernas. Isso aconteceu recentemente, esse ano, quando nós retomamos a atividade presencial esse ano.
Já tínhamos retomado no ano passado, mas a gente retomou em fevereiro as atividades presenciais dos grupos mediúnicos, né? E logo numa das primeiras reuniões do mês, o espírito reclamou que estava com muita dor na perna. Eu falei, ó, nós vamos aplicar uma energia na sua perna. Aí o espírito, que era muito lúcido, falou assim, mas vai ser 220? Como assim 220? Aí que eu me toquei, ele está pensando que a gente vai aplicar energia elétrica nele. Então, não devemos usar o termo energia, porque o espírito pode ter lucidez. Nós vamos aplicar fluidos. Ah, o que que é isso? É um jeito de transmitir força, de transmitir alívio sem precisar de medicação. Só presta atenção, vê o que que vai acontecer. Então, existem inúmeras formas de atender espíritos. Não tem uma mais correta, ou mais errada ou mais correta. O que existe é rapidez no atendimento, né? Rapidez. Se a gente puder ser rápido, é melhor, né? As próximas perguntas estão no chat, Américo. Ah, tá bom. Obrigado. Quando o espírito está confuso, que lugar é esse? Onde é que estou? Então, como a gente não sabe onde ele está, porque ele pode estar num local e que ele está vendo coisas que não exatamente aquilo que ele acha que deve. Então, a gente tem que perguntar antes de responder para ele aonde ele acha que está. Onde você acha que está? Ah, não sei, estou vendo entrar gente aqui, sair gente, né? Bem, quando ele chega nessa situação, ele está vendo algum movimento, né? A gente pode dizer, olha, você está numa casa de serviço. E quase sempre ele pergunta, mas o que que vocês fazem aqui? O que que você precisa? Direto ao ponto, o que que você está precisando? Se for dor, nós temos remédio para dor, de um jeito diferente, que não precisa botar pela boca, nem dar injeção, né? Se for aflição, ouvir qual é a aflição e tentar tirar o sujeito daquela aflição. Eu me lembro de uma vez atendendo uma mãe, a mãe tinha desencarnado e tinha perdido um filho. Não estava descobrindo onde é que estava o filho. Aí ela queria saber onde é que estava o filho. Ora, se ela desencarnou, o que que pode ter acontecido? Será que o filho desencarnou junto com ela? Ou será que o filho está na Terra? Tem duas alternativas. E qual que eu sei? Eu não sei nenhuma. Por mais intuição que tenha, eu não tenho essa certeza. Então, o que que a gente fez? A gente pediu a ela para descrever a criança. Então, começando pela idade. Quantos anos tinha o seu filho? Ah, meu filho tem 3 anos. Tudo bem. A dúvida ainda existe. Será que ele morreu junto com ela? Se morreu, foi atendido, porque tem esquema especial para atender a criança. E se não morreu? Está na Terra e está vivo. Ou está vivo do lado de cá, ou está vivo do lado de lá, né? Aí ela quis saber, afinal de contas, onde é que estava o filho. E não adianta se falar que tem que deixar para depois. Você tem que mostrar o filho. Então, das duas alternativas, você pode usar a alternativa do meio. Nós vamos mostrar o filho para vocês. Essa é uma solicitação para a mentoria para mostrar o filho dela. De duas, uma. Ou ele desencarnou, ou ele está encarnado ainda, tá bom? Então, a gente disse para a mãe: olha, nós vamos mostrar uma criança para você ver se é seu filho. Preste atenção. Como é que eles fazem isso? Eu não sei, mas de repente a médium viu à frente dela uma criança dormindo, mas o esclarecedor ainda não sabe disso. A médium viu, mas o espírito da mãe não verbalizou que estava vendo o filho. E, de repente, na hora de verbalizar, ela diz assim: ah, mas isso é uma foto, eu quero saber se ele está bem. Bom, os espíritos tiraram uma foto, eles podiam fazer um filminho, né? Para mostrar a criança se mexendo. E antes que o esclarecedor pedisse a ajuda da mentoria, ela viu o filho se mexer, ou seja, os espíritos mostraram para ela um filme e a criança se mexeu. E a criança estava bem, não tinha ferimento,
não tinha sangue, não tinha nada. Claro que não deu para saber se a criança desencarnou também ou estava encarnada. O fato é que ela estava bem. Enquanto a gente não mostra a criança para a mãe, ela não vai ser atendida. Tem que mostrar a criança. Tá? Normalmente, esses espíritos só são trazidos depois de algum tempo do fato ter ocorrido. Né? Depois que o fato ocorreu, é que eles trazem. Então, a gente nunca sabe se a criança foi embora ou se não foi. E eu também não fiquei sabendo, por causa de ter. Da reunião, perguntamos à médium que ela sentiu a respeito da criança, se ela tinha morrido ou não. A médium falou: olha, eu não percebi nada. Mas a mãe ficou satisfeita. Quando dissemos, agora vamos tratar de você, e quando você estiver bem, você vai ter mais notícias do seu filho. E pronto. Ela saiu satisfeita porque viu a criança viva. E a gente não ficou sabendo se era do lado de lá ou se era do lado de cá. Mas a gente atendeu minimamente esse problema. É recomendado falar meu amor, querido, lindo? Não, exatamente. Vai falar para um espírito agressivo, meu amor, meu querido, meu anjo. Fala meu anjo para um espírito agressivo. Vem encrenca que dá. Nós temos uma esclarecedora, uma senhorinha, durante muitos anos. Eu não tenho notícias dela, porque ela mudou-se de São Paulo e eu não sei se ela está encarnada ou não. Mas eu a conheci faz mais de 20 anos. E ela chamava todo espírito de meu anjo, né? E uma vez ela foi atender um espírito, eu não fazia parte do grupo dela, mas me contaram, né, que ela foi atender um espírito e chamou o espírito de meu anjo. O espírito ficou bravo. Ó, eu só não falo umas coisas feias para a senhora graças aos seus cabelos brancos. Ou seja, adjetivo, a gente quer agradar os espíritos com adjetivo. Ah, meu anjo, queridinho da mamãe, minha princesinha, princesinha do papai. Não precisa, trata como uma pessoa normal. Você vai a um hospital e alguém chega lá, ah, meu querido, você até gostaria de ser atendido assim. Mas você não sabe quem é, você não sabe de nada da pessoa. Atenda com delicadeza. Olha, o que você está precisando? Vamos ajudar você. O que houve? Conte a história. Né? Então, eu evito adjetivar, porque quando a gente adjetiva, a gente pode errar o adjetivo e ele flexionar. Se flexionar, a gente já diz qual é o sexo do espírito. Ah, senhor Américo, eu sou médium vidente. Eu vejo se o espírito comunicante é masculino ou feminino. Não, mas eu não sou, então eu tomo cuidado. Então, quem não enxerga o espírito no transe, não deve arriscar. Atende você. Atende educadamente, sem necessidade de adjetivar. Nem meu anjo, nem meu querido, nem meu amor. Porque o sujeito pode dizer, mas não conheço você, não te conheço, quem é você? Ah, meu amor. Tem sentido isso. Eu não uso. Pode usar? Pode. Pode usar. Durante muitos anos falei, boa noite, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, meu querido. Você está numa casa espírita. Não faço isso mais. Atendo como se fosse atender uma pessoa num hospital, por exemplo. No hospital, ser atendido com atenção ou sem atenção. A gente tem que dar atenção ao espírito. Né? Então, com relação ao lugar, quando o espírito pergunta que lugar é esse, você pergunta o que você está vendo do lugar. Ah, é um hospital, então. O que você está precisando no hospital? Ah, isso aqui parece um qualquer coisa, né? Então, normalmente eu uso casa de serviço. Ó, isso aqui é uma casa de serviço. Quando o sujeito não explicita o que é, esse é um lugar de serviço. Ah, o que vocês fazem aqui? O que você precisa? Direto ao ponto. O que você está precisando? Lembrando sempre que a gente só tem pouco tempo para atender um espírito, né? 10, 15 minutos estourando, não precisa mais que isso. A gente atende uma necessidade central, com facilidade nesse período. Agora, existem comunicações mais demoradas, já peguei comunicações difíceis, sobretudo com espíritos perturbadores, eles quiseram discutir, querer mais explicações, por que a gente estava atrapalhando o serviço deles. Às vezes pode acontecer de demorar um pouco mais, mas sempre que possível ir direto ao ponto, não ficar dando volta. Né? Ou seja, essa é uma atividade que
Tem coisas que são favoráveis, tem coisas que não são favoráveis. Como é que a gente aprende o que é favorável dizer ou o que não é favorável dizer? Com a prática. Durante anos eu falei boa noite, irmão. Até que um falou para mim, mas é de dia? Opa, como assim de dia? Ué, ele estava num tempo que não era o meu. Ele desencarnou a sol a pino, desacordou, teve um infarto fulminante, foi levado à reunião mediúnica. E eu falo boa noite, porque a reunião é noturna, eu achava que podia usar boa noite, irmão, porque eu achava que todo espírito que se apresenta numa reunião está no mesmo tempo que eu. E não está, pode não estar. Durante anos não deu nenhum problema, até que um dia eu tive um problema. Bom, mas é dia. E aí você perde credibilidade. Como é que você pode errar se é de noite ou se é de dia? Esclarecedor não pode errar. Se ele errar, ele complica a vida do necessitado. Ué. Esse cara está querendo me ajudar, não sabe se é dia, se é noite? Então você não pode dar a bandeira de que você não está vendo e não está reconhecendo a situação dele. Foi assim que eu descobri que o seja bem-vindo é péssimo para usar. Primeiro que é adjetivo. Pode ser seja bem-vindo e pode ser seja bem-vindo. E aí o Espírito falou, mas eu falei, seja bem-vindo. Ele falou, mas você que está chegando. Opa, como assim? Ele estava enterrado até o pescoço e eu que fui lá falar com ele. Então, ele está num local dele, no tempo e no espaço dele, não no meu. Então, eu preciso tomar cuidado quando eu vou atender, porque eu preciso respeitar isso. Porque se eu não estou enxergando o espírito, como é que eu vou ajudá-lo? Então, se eu erro o local onde ele está, então, antes de responder que local, eu pergunto o que ele está vendo do local. Ah, estou vendo um jardim. Ah, tá bom o jardim? Ah, tá bom. Então, você atende ali no jardim. Eu vou contar a história do dois dedos de prosa para vocês. Eu contei na semana passada ou não? Marina? Bom, eu contei a história dos dois dedos de prosa? Não. Não? Tá bom, então eu vou contar aqui a história dos dois dedos de prosa. Vamos lá. Então vamos lá. O espírito começa dizendo assim: Ei, moço, vocês perceberam que faz tempo isso, hein? Ei, moço, sim. Mas, Américo, você falou sim. Por que você não falou bom dia, boa tarde ou boa noite? Não sei o tempo que ele está. Ei, moço, sim. Se não se importa, puxa a cadeira e senta para nós tirar dois dedos de prosa. Onde é que será que ele está? Puxa a cadeira? Será que ele está em casa? Onde será que ele está? Não sei. O que fala? Agradeço o convite. Sem detalhe. Eu já puxei a cadeira, estou sentado aqui do teu lado. Eu não sei do que ele está falando. Se agradece o convite para conversar. Está agradecendo o convite para conversar. Vamos ver o que vem depois. Repare que não, a frase não continua, porque é a vez dele falar. Eu aceitei o convite e agora ele fala o que tem que falar. Aí ele fala assim: o moço pita. Ele quer saber se eu fumo. Ué, por que isso que está acontecendo? Eu não sei o que é. Então, preciso tomar cuidado, preciso responder. Como esse não é assunto prioritário, a gente disse: não pito. Vamos ver o que ele fala depois, porque a prioridade é do espírito falar. Ele disse: o moço, então, não sabe quanto é bom. Então, você está querendo que eu pite. Mas eu não tenho esse costume. Pronto, qual é a ideia? É fechar essa questão para não conversar sobre fumar, porque não interessa isso, né? Ele deve ter alguma necessidade. E o que eu quero saber é o que eu posso ajudá-lo, em que posso ajudá-lo na necessidade que ele não falou qual é, tá? Aí ele continua, mas o fumo é dos bons, esse fumo é dos bons, devia experimentar. Lamento, mas eu não tenho esse hábito. E para por aqui para ver o que ele fala. Aí ele diz o seguinte: então, se assim me diga que veio, ou seja, o que você está fazendo aqui? Ora, é a hora de entrar para falar alguma coisa. Como é que a gente vai entrar para falar alguma coisa se a gente não sabe qual é o problema? Então, temos que usar uma forma genérica de falar.
Olha, eu faço parte de um grupo que percorre essa região, não sei onde é que ele está. Percorre a região à procura de pessoas que precisem alguma coisa. Então, já disse que a gente faz parte de um grupo, que é para quê? Se precisar botar alguém nessa história que já esteja desencarnado como ele, para ajudá-lo, fica mais fácil na hora de encaminhar. Vamos ver o que ele falou. Pois então o moço perdeu a viagem. Caramba! Por quê? É a próxima pergunta. Por quê? Estou precisando nada, não. Precisando nada. Não tem necessidade. Uai, como é que resolve um problema desse? Bom, então você procura uma alternativa, e foi essa aqui. Bem, então quem sabe o senhor não conhece alguém que precise. O que ele falou? Moço, faz tempo que não passa aqui ninguém, não. Não passa ninguém aqui, não. Ou seja, ele deve ter desencarnado e ninguém mais ia visitá-lo. E não passava lá, ele devia morar sozinho, deve ter perdido a esposa, ou nem era casado, a gente não sabe nada da história dele. Aí ele falou que não passa ninguém lá e, portanto, eu fiquei numa situação difícil, porque ele não tem necessidade nenhuma, nem central, nem periférica. E não tem ninguém que precise para a gente poder chamar para ver o que acontece, né? Muito bem. Então, nessa hora, o esclarecedor teve que botar alguém nessa história. Como é que foi colocado alguém na história? Bom, mas eu acho que vem vindo alguém nessa direção. Ô, Américo, como é que você chutou isso? Eu não sei, mas deu vontade de fazer isso para botar alguém na história para tentar ver o que ia acontecer. Aí, o que o Espírito falou? Tô vendo não, moço. Caramba, ele não está vendo. Ou não deu tempo ainda dele perceber, né? Ou então não puderam ninguém ainda na história. Quando é assim, você espera um pouco, né? E vê o que acontece. Olha, apure a vista, pois parece que é alguém que está vindo aí. É uma maneira de colocar alguém na história para ajudar. Alguém que já está desencarnado, de preferência, né? Porque para ele ver, né? Vamos ver o que ele fala. É mesmo, não é que vem vindo alguém? Está vindo alguém aí. Aí você espera. O senhor tem ideia de quem seja? O moço, minha vista não é tão boa quanto a sua. Deixa quem for chegar mais perto. Está bem, vamos aguardar um. Aí se dá um tempo, é a vez do Espírito falar, não falou nada. Está dando um tempo para a pessoa chegar mais perto. Fica quieto. Aí, de repente, ele fala assim: Nossa, moço, o que foi? Como se a gente não soubesse. O que acontece? O que foi? É minha mãe, moço. Ele falou desse jeito. E o senhor está assustado porque é que ela já morreu. Isso lhe diz alguma coisa? O moço está querendo dizer que eu morri também? Não, porque ninguém morre. Então, o que acontece, moço? A morte só nos muda de lado. Agora você e sua mãe estão do mesmo lado. E o que eu faço agora? Vai conversar com ela. Vai com ela, vocês têm muito a conversar. Ô, Américo, mas você falou que ele morreu. Não, eu não disse isso. Os espíritos mentores que colocaram a mãe dele, que já tinha morrido, nessa história. Por quê? Provavelmente sabiam que ele estava maduro para receber isso. Ele deu uma assustada no início, mas ele estava maduro para saber disso. Porque eles podiam mandar um mentor que ele não lembra, não sabe quem é o mentor dele, nem sabe que existe mentor, de repente aparece lá o sujeito que vai ajudá-lo e vai explicar o que está acontecendo. Mas, no caso, foi a mãe que já tinha morrido, e aí acabou o atendimento. Seu Américo, você não esclareceu coisa nenhuma, e precisa. Ele não tinha necessidade. Estava na hora de saber que estava do outro lado. E quem fez isso? A mãe pediu para entrar na história. Então, de alguma forma, ela apareceu à distância para ele, porque a gente falou que parece que vem vindo alguém, então os espíritos tomaram todo cuidado. Ao final da comunicação, é que nós perguntamos à médium onde, afinal, o espírito estava. Onde é que o senhorzinho caboclo estava?
Ela me disse assim, Américo, ele estava na casa dele. Era uma casa modesta, assim, da zona rural, e que tinha um alpendre. Não era um deck, né, sofisticado, era um alpendre, né, um puxadinho na frente da casa, coberto, né? E ele estava numa cadeira de balanço, balançando e picando fumo. Ele tinha um fumo de corda que ele estava picando para poder fazer um cigarro de palha. Eu perguntei, mas o que ele via à frente dele? Mas ele via o terreno à frente da casa dele. Então, havia algumas árvores lá um pouco distantes e lá no fundo um riozinho passando. E estava um fim de tarde muito bonito, muito gostoso. Reparem que os espíritos ambientaram num fim de tarde. Oh, mas era noite, seu Américo. Então, os mentores conseguem, nós vamos falar sobre isso, não sei se hoje, mas a gente vai falar sobre isso, ambientar o espírito naquela situação que ele precisa. E o senhorzinho não tinha necessidade. Então, deu para entender que ele foi ambientado, que ele estava num lugar seguro, estava se sentindo em casa, né? Não percebeu que tinha morrido e também não tinha necessidade central nenhuma, não tinha dor, não estava com fome, não tinha medo de nada. Então, o jeito foi botar alguém na história, né, para poder ajudar, porque sem necessidade, como é que você vai atender? Não posso falar para ele assim, ó, você morreu agora, né? Não devo falar, mas a mentoria botou alguém que já tinha morrido para falar com ele. A mãe, nada melhor do que a mãe para falar com o filho depois da morte. Mais dúvidas? Repito, não existe maneira correta de atender. Existem maneiras mais fáceis e mais difíceis, mais adequadas, aliás. Tem maneiras mais adequadas e outras que são inadequadas, né? Então, no momento não tem pergunta. Nós estamos com 9 horas, né? Começamos às 8. Começamos às 7h30, né? Já deu 1h30. Já deu 1h30. A rigor acabou, mas posso continuar mais um pouquinho, contar outras histórias. Oi, Américo. Olá. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer? Tem mais uma pergunta chegando, então. O Então pessoal tá tá bom. aqui tá bastante frio. Estou vendo. Tô todo mundo agasalhado. Espera que o rapaz está chegando aqui para te fazer uma pergunta. Tá bom. Bem pertinho aqui. Senta aqui. Vai. Você vai aqui. Ô, Américo, quando o espírito se apresenta e diz, eu estava internado num hospital altamente gabaritado, com médicos excelentes. Eles não resolveram o meu problema. E aqui, você acha que vai resolver? Eu acho que eu vou morrer na mão de vocês. Então, esse caso das múltiplas necessidades é mais ou menos isso. O sujeito estava no hospital, tinha câncer, então ele já desencarnou. Então, o esclarecedor simplesmente precisa perguntar da doença. Olha, você tem alguma repercussão da doença? Você está sentindo dor? Está sentindo mal? Vamos supor que ele diga que está muito mal. Então, presta atenção que nós vamos tratar você de um jeito diferente. Você só precisa prestar atenção na sua sensação. Dá um tempo para ele, a ação dos espíritos vai acontecer em seguida, você falar. Porque eu disse que os mentores esperam o esclarecedor falar para quê? Para que a palavra do esclarecedor tenha crédito. Quando o esclarecedor diz que, olha, nós vamos cuidar da sua dor e ela vai diminuir, presta atenção na dor e ela diminui, nossa, esse cara é legal, ele tira a dor. É claro que eu preciso saber que quem tira a dor é a mentoria, não sou eu que tiro a dor. Eu posso até ceder fluidos para que isso aconteça, mas, a rigor, quem manipula fluidos bem
são os mentores, né? Então, quando você trabalha o problema que ele tinha e ele não sente mais, vocês viram que no caso das necessidades múltiplas, que eu contei em primeiro lugar, o espírito falou: Olha, não estou sentindo mais dor, e estou sentindo que eu só tenho resquícios do câncer. Aí a gente deu a notícia, então, quero dizer a você, te dar uma boa notícia, você não tem mais câncer. Nossa, que maravilha! Claro que eu não falei para ele, é porque você desencarnou. Não, deixa. Pode falar, senhor Américo, que ele sarou? Pode, ué, ele já desencarnou, ué. A doença era para ele partir. Ele já partiu. A rigor não tem mais. Repito, às vezes tem repercussão da doença. Isso pode acontecer. Por isso que tem que tratar da dor. Se ele tiver alguma dorzinha, depois dá a notícia para ele, ó, você sarou, está liberado. Por isso que você saiu do hospital. Porque ninguém vai levar alguém que já morreu, que estava no hospital de alta qualidade, para ficar pior. Mano. Ele já desencarnou, é para a gente falar que ele está bom, uai. Então, libera. Ah, para onde vão agora? Alguém vai acompanhar você e vai dizer quais são as instruções, o que você deve fazer daqui para frente. Porque a gente não consegue acompanhá-lo do outro lado da vida. Você precisa encaminhar para alguém. Sempre existe um encaminhamento. E aí a gente diz: olha, vai aparecer alguém, você me avise quando chegar à sua frente quem é, para encaminhar você. Agora você vai receber instruções para saber o que vai fazer. Você já está livre da doença, já saiu do hospital, não tem dor. Aí ele diz: tem alguém aqui. Aí você confere. Você conhece essa pessoa? Nunca vi. Mas o que lhe parece? Confiável? Sim, está sorrindo para mim. E o que ela diz? Ela diz que vai me levar e me dar instruções. Está encaminhado. Por que que a gente sempre confirma? Porque uma vez perguntei para o espírito: está vendo alguém? Ele falou: estou. Então vai com ele. Ô, louco, é ele que está me perseguindo. Opa! Então eu não posso encaminhar sem ter certeza. Eu tenho que perguntar: você está vendo alguém? Estou. O que te parece? Confiável? Ah, sim, confiável. O que diz para você? Diz que vai me ajudar, que vai conversar comigo. Aí você encaminha. Sempre tem que encaminhar. Recepção necessariamente não tem. Se o espírito começa falando, entra na história dele. Se encaminhou, está resolvido o problema. Senhor Américo, o senhor não doutrinou o espírito, não falou do livro dos espíritos, não falou do evangelho, não falou nem do evangelho no lar. Para que se ele está na vida espiritual? Quem é que diz que ele precisa ser espírita para chegar à vida espiritual? Não precisa, ué. Quantos desencarnam por dia? Alguém tem ideia de quanto desencarna na Terra? São 300 mil encarnes, 300 mil em média, e 170 mil desencarnações por dia. Quantos desses são espíritas? Muito pouco. Em 8 bilhões de habitantes, são muito poucos. A maioria não sabe que não existe morte. Chega lá, não sabe o que está acontecendo. Continua vivo como estava. Por isso que os espíritos falam: não fale da morte ao espírito que não está maduro, porque ele pode se assustar e ficar pior. E o pior, ele pode estar vivo, a gente pode estar atendendo alguém que está encarnado ainda. E a gente não sabe. Atenda à necessidade. Por isso que a gente não deve falar da morte ao espírito que não está maduro para isso. Onde é que, onde é que a gente leu isso? Está no livro Instruções Psicofônicas. O André Luiz escreve uma mensagem para dizer isso: não fale da morte para o espírito que não está maduro para saber isso. Aí alguém pode perguntar: mas e quando é que o espírito está maduro? Então, eu contei a história do sujeito que falou que a mulher não falava com ele, que os filhos não falavam com ele. Ah, o que você acha que aconteceu? Ah, só se eu virei um fantasma. Então, ele aceita a ideia de ter virado um fantasma. Ah, então, foi isso que aconteceu. Você virou um fantasma. Morte não mata ninguém. Muda de lado. No lado que você está, você não conversa com ninguém, ninguém te vê, não responde você, nem sua mulher, nem seus filhos. Ele está maduro, ele está fazendo um monte de pergunta, está maduro. Pode saber, né? Vai tomar um sustinho na hora, mas passa logo.
Em que situação os mentores mudam a cena para ajudar o espírito? Por exemplo, o espírito foi assaltado e morto pelos assaltantes e jogaram o corpo dentro do porta-mala e trancaram o porta-mala. E ele está lá dentro do porta-mala, mas ele se sente vivo, ele não percebeu a morte. E ainda que tenha levado um tiro, desacorda no primeiro momento e no segundo momento ele acorda já do outro lado da vida. Mas ele guarda na mente que ele está preso dentro do porta-mala. Então, esse não é um lugar bom. Então, se ele está num lugar bom, você atende no lugar que ele está. Se ele não está, você tem que tirar. Agora, precisa tomar um cuidado danado, porque a gente não pode perguntar para ele onde é que ele está. Porque se a gente está falando com ele, a gente tem que saber. Então, o jeito de falar é que precisa tomar cuidado. Então, você não sabe o que está acontecendo, então espera um pouco o espírito falar. Ele não falou direito o que está acontecendo, mas de repente ele falou: eu estou preso no porta-mala, me ajuda a sair daqui. Pronto. Se ele falou isso, eu já sei que preciso fazer isso. Precisa tirar do porta-mala. Como é que tira do porta-mala se ele já não está no porta-mala, já está desencarnado? Só que ele guardou a imagem. Então a gente só precisa dizer assim: olha, nós vamos abrir o porta-mala. Assim que você perceber uma fresta, você sai. E aí monitora, fica monitorando. E aí? Percebeu alguma coisa? Nossa, estou conseguindo respirar. Nossa, estou livre. Estou salvo. Tá salvo. Agora você não vai dizer para ele, a má notícia é que você foi embora, que você foi preso no porta-mala. A boa notícia é que nós soltamos você do porta-mala. A má notícia é que você morreu. Você falaria isso para ele? Não. Então não fale da morte. Você salva o cara, você só não fala que lado que ele está. Então, se o lugar é ruim, tem que tirar do lugar. Por exemplo, o sujeito reclama que ele está enterrado até o pescoço. Já atendi alguns casos assim. Por quê? Os espíritos da sombra pegaram o sujeito para Cristo lá, para mostrar aqueles que mandam, para assustar os outros que trabalham para ele, que fazem serviço sujo para a sombra, e enterraram o sujeito na vida espiritual até o pescoço. Ele ficou lá. Só que ele está desencarnado, né? E aí os mentores já tiraram, mas ele guarda a sensação de que ele está preso sem se mover. Então ele vai dizer: estou enterrado aqui, alguém me ajuda a sair? Então, primeiro, você consegue mexer os seus pés? Não, não consigo. Então nós vamos dar um jeito de eliminar a pressão nos seus pés para você tentar se mexer. Preste atenção. Dali a pouco você monitora. E aí, você consegue mexer um pouquinho? Muito pouco. Então espera um pouco mais que nós vamos tirar você daí. Presta atenção, veja se você fica mais solto. Nossa, estou me mexendo agora. E agora, você consegue sair? Precisa de ajuda? Preciso. Alguém me dá a mão? Eu vou dar a mão para você. Pelo amor de Deus, não pegue na mão do médium. É virtual. Quem vai dar a mão para ele, porque eu não consigo pegar a mão de um espírito para puxar. Minha mão passa pela mão do espírito. Mas eu vou dizer que eu vou dar a minha mão, porque sou eu que estou ajudando, sou eu que estou do lado dele ali. Eu vou dar a mão para você, segura firme a minha mão. E aí você precisa saber se ele segurou firme a mão, porque não é a minha, é a mão de um espírito que tem a mesma densidade da mão dele, para tirá-lo de lá. E aí, está sentindo a minha mão? Estou. Então aperta firme que nós vamos puxar você, bem devagar. Isso, devagarinho. O que está acontecendo? Estou saindo. Estou saindo. Pronto. Que alívio. Agora precisamos sair daqui, senão eles vêm aqui e me prendem de novo. Então vamos por aqui. Conheça um caminho. Preste atenção na paisagem e vê se ela muda. Vamos rápido. Sim, vamos rápido. Você consegue andar bem? Consigo. Não preciso levar você? Não. Então me acompanhe. Vamos sair por aqui. E agora, o que você está vendo? Nossa, nós entramos numa floresta. Isso. Vamos em frente. Preste atenção. Deve ter um local que vai surgir aos nossos olhos mais à frente. Está vendo? Não, não estou vendo. Então continuamos andando. Preste atenção. O que você está vendo agora? Nossa, estou vendo uma luzinha lá no fundo. Então vamos em direção a ela. E continua monitorando. Vamos andando. E agora, o que você vê? Nossa, é uma casa. Isso.
Lá é um refúgio. Nós estaremos seguros se chegarmos lá. Nossa, mas já chegamos? Foi tão rápido. Muito bem, aqui é um lugar seguro. Alguém deve se apresentar a você. Então, tem uma pessoa na porta. E o que que ela diz? Diz que eu posso ficar lá em segurança. Então, você fique aqui que nós vamos pegar outros onde você estava enterrado. Vamos ajudar outras pessoas. Você fica com essa pessoa? Fico. Então, tá bom. Está encaminhado. Então, precisa tomar cuidado com o que a gente fala e sempre trabalhar com aquilo que o Espírito está vendo, percebendo, para ele dizer onde é que ele está. Agora, não tem regra de bolo, né? Tem experiências que são bem-sucedidas, tem outras que não são. Eu não conto aqui as experiências que eu fui mal-sucedido, porque não tem valor nenhum. Eu só conto aquelas que deram certo. Mas eu já errei um monte de vezes. Eu já não soube o que fazer, né? E agora a gente sabe um pouco mais. Mas recentemente eu fiz essa referência à energia, e o sujeito achou que era energia elétrica, e perguntou, mas é 220? Vou tomar um choque de 220 aqui? Que negócio é esse? E o pior não é isso, o pior é que o sujeito era lúcido e falou para mim, mas você nem é médico, você não está de branco. Ele tinha lucidez, ele percebia como se eu estivesse ali do lado dele. Ele tinha muita lucidez. E eu falei da energia elétrica, não falo mais. Está me ouvindo? Não estou te ouvindo, Marina. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Então Agora tá sim. bom. Em nome da casa, então a gente quer agradecer esses 2 dias, né, das 2 sextas-feiras que nós tivemos aqui com você, aprendendo um pouquinho, né, para auxiliar no nosso trabalho em cabine, recebendo esses irmãos que nos procuram socorro. E eu gostaria muito de agradecer. Nós faremos assim: o Emerson fará a prece final, e o Emerson é responsável pelo trabalho da desobsessão aqui na nossa casa, e ele vai então colocar em prática, juntamente com os tarefeiros, algumas questões abordadas, porque a gente com certeza sai daqui aprendendo um pouquinho mais. E aí nós vamos deixar em aberto assim uma data, eles vão trabalhar tudo isso aqui que foi passado, né? E aí a gente vai marcar uma data com você e o Emerson vai nos posicionar se houve alguma coisa que precise ser colocada aí no Sim. trabalho, alguma coisa Ótimo. que não foi trazido, né, Emerson? Outros itens que não deu para abordar, porque é um pouco É muita tempo, coisa. é Muita muita coisa. coisa para a gente trazer numa próxima. Vocês gostaram? Obrigado. Então a gente fica assim. Emerson, por favor. Muito obrigada, Mé. Obrigado. Boa noite. Roberto Miolo também. De longe, ouço um pouco. Mais uma vez agradecer pelo empenho, pelo esforço, pela ajuda aí. Na verdade, a Marília disse que eu sou responsável, mas nós somos um grupo, né? Somos 5 coordenadores da desobsessão. E é o que a gente combinou, né? A gente conversou aquela vez na reunião. Vamos agora fazer mais alguns trabalhos, assimilar um pouco essa porção de informações aí que chegam. Algumas informações para algumas pessoas, informações novas, para outros, uma reciclagem. Então, a gente vai trabalhar um pouco e fazer aí uma reavaliação juntos. E a gente marca aí uma próxima oportunidade para tirar novas dúvidas e dar continuidade, porque como a gente já sabe, conhece um pouco desse teu trabalho, a gente sabe que existem aí muitas coisas ainda para serem abordadas, diversos tipos de necessidades, outros irmãos que vêm com outras necessidades, né? E Anotem as observações que fizerem. a gente gostaria também de abordar esses outros tipos de necessidades, mas vamos primeiro assimilar um pouco disso aqui, trabalhar um pouco, e a gente volta no próximo encontro a conversar mais um pouco. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos agora, então,
fechando os nossos olhos, né? E agradecido a Deus, a Jesus, a oportunidade que nós temos. Oportunidade santa, oportunidade bendita de trabalhar com a seara do Cristo. Agradecemos, Pai, imensamente por colocar em nossas vidas essa casa, João Ramalho, que nos abre a porta, nos dando a oportunidade do aprendizado e nos dando a oportunidade do serviço. Aprendizado esse que nós tivemos hoje, mais de uma vez, a chance. Ensina-nos, Pai, a calar nos nossos corações esses ensinamentos. Como nos é trazido no Evangelho, amai-vos e instruí-vos. Nunca abriremos mão da necessidade do amor. E abrir os nossos braços para recebermos carinhosa e amorosamente todos aqueles que nos procuram, encarnados e desencarnados, mas mais especificamente para essa tarefa da desobsessão dos desencarnados. Ó Pai, na parte dos espíritos, ajude que essas instruções que temos recebido nessas 2 sextas-feiras possam fazer parte dos nossos procedimentos e unidos ao nosso amor, ao nosso carinho, à nossa boa vontade, possa dar algum fruto. Sem muitas pretensões, meu Pai, mas que a mínima semente que for plantada, o mínimo fruto que for frutificado, já estaremos participando do teu plantio, da tua seara, da tua mesa. Abençoa, Pai, todos nós que estamos aqui. Qualquer que seja a tarefa que pertençamos, pois já estamos no movimento. Já nos movimentamos. Já estamos conscientes de que precisamos nos movimentar em favor da nossa reforma íntima, em favor da nossa reconstrução, mas também olhando ao nosso redor, ajudando aqueles que podemos ajudar, com as possibilidades que cada um de nós tem. Agradecemos então, Pai, mais uma vez. Pedimos a mentoria aos nossos mentores, a equipe espiritual de João Ramalho, que continue a nos assistir, a nos proteger, a nos... Abençoa todos os tarefeiros que estão aqui. E aqueles que por algum motivo não puderem estar, também recebam nesse momento as vibrações, o envolvimento. Fica conosco, Pai, que nós possamos retornar em segurança para o nosso lar e em segurança encontrar os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Américo. Mais umas palmas para o Américo. Obrigada, meu querido. Fica com Deus. Uma boa noite.